A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Vem a bola na área brasileira, na trave! Apostas esportivas. Será que esse game é over? Ouvinte da Rádio USP, você é fã de apostas esportivas? Se você ainda não conhece esse universo, saiba que nomes como Betano, Superbet, Bet365, entre outros, têm se tornado cada vez mais comuns no dia a dia do brasileiro. Eu sou Thaís Moraes. Bom dia. Bom dia, eu sou Ana Messia Brandão. No programa Universidade 93,7 de hoje, vamos explorar o universo das apostas esportivas, ou bets, como ficaram conhecidas. Uma pesquisa Datafolha de janeiro de 2024 revelou que 15% dos brasileiros dizem fazer ou já ter feito apostas esportivas online. A mesma pesquisa mostrou que os apostadores ganham, em média, R$ 263 por mês em bets. Do outro lado da moeda, as empresas de apostas registradas no Brasil saltaram de 26 para 217 entre 2001 e 2024. Um aumento de quase 750%, de acordo com dados da plataforma DataHub. Nesta manhã, aqui no Universidade 93,7, você acompanha um debate discutido por meio de reportagens sobre o tema. Nós damos as boas-vindas aos nossos convidados. A Bruna Lopes é pesquisadora do PROAMIT, o Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, que faz parte do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela sua presença, Bruna. Eu que agradeço o convite. Também está aqui conosco o professor Ivan Furegato. Ele é docente da Escola de Educação Física e Esporte da USP e pesquisador do LAGECOM, o Laboratório de Gestão, Políticas, Marketing, Comunicação em Esporte e Educação Física. A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Finalizando a mesa, contamos também com a presença do Leonardo Gaudeoso, influenciador à frente do perfil Leosin Tips, que reúne dicas e orientações sobre o mundo das apostas esportivas online. Seja bem-vindo, Léo. Muito obrigado pelo convite. Este programa será dividido em 3 episódios. Ao longo do debate, vamos colocar em perspectiva diferentes pontos de vista sobre as bets, analisando seu impacto no bolso e na saúde mental dos brasileiros. O nicho de influencers voltado para a recomendação de apostas será o foco do episódio de hoje. Na semana que vem, você conhece as técnicas usadas nas campanhas publicitárias das bets e as novas regras para torná-las mais responsáveis. Por fim, o terceiro episódio discutirá as semelhanças e as diferenças entre apostas esportivas e investimentos. O nosso programa começa agora. Em um dia comum, você abre as redes sociais e vê que o influenciador que você adora seguir está indicando uma casa de apostas esportivas. Ele é honesto e confiável, então você decide dar uma chance a essa bet. É assim que muitos brasileiros começaram a apostar. Entenda mais sobre a febre dos gurus das bets e quem são as pessoas que seguem suas dicas na reportagem de Maria Trombini. Em 2018, as apostas esportivas de quota fixa foram legalizadas no Brasil, ainda que não regulamentadas. Desde então, o mercado das bets tem crescido exponencialmente. O DataHub aponta que o setor cresceu cerca de 730% desde 2021. Naquele ano, o Brasil contava com 26 empresas cuja atividade principal eram as apostas online. Hoje, já são mais de 200 empresas e 55 milhões de apostadores. Júlio Silva é estudante de comunicação na USP e conta que conheceu as apostas esportivas por meio das redes sociais. Júlio começou a apostar assim que completou 18 anos. Ele diz que já apostou nas mais diversas modalidades esportivas, desde basquete e futebol até partidas de videogame. Mas o que faz as pessoas apostarem? O que há de tão interessante nas apostas esportivas? Coisa que eu sempre percebi é que quando você coloca dinheiro num jogo, você assiste aquele jogo com mais prazer, mais à flor da pele, mesmo não sendo o time que você torce de fato. Você acaba torcendo como se fosse seu time, porque você quer realmente que aquele time ganhe para a sua aposta vencer.
Eu me lembro que diversas vezes eu me peguei torcendo para times da 4ª, 5ª categoria de campeonato de países extremamente aleatórios, só porque era o que tinha no momento e eu precisava apostar, queria apostar e era isso. E o outro fator é a questão do resultado, que eu acho que isso também vicia as pessoas bastante, porque quando você ganha, você quer continuar ganhando, então você continua apostando. E também quando você perde, você quer apostar mais para conseguir recuperar. E muitas vezes nisso você acaba perdendo mais ainda e vai jogando até tentar recuperar. De acordo com um estudo feito por economistas do Banco Itaú, os brasileiros apostaram 68 bilhões de reais entre junho de 2023 e junho de 2024. Dessa quantia, apenas 44 bilhões voltaram para o apostador. Ou seja, em um ano, os brasileiros perderam quase 24 bilhões de reais em apostas esportivas. Já para as empresas, o relatório da XP Investimentos diz que, entre 2020 e 2023, o faturamento das plataformas aumentou em 70%. No geral, o mercado de apostas já soma um valor equivalente a 1% do produto interno bruto do Brasil. Para alguns, as apostas já viraram fonte de renda. É o caso de Leonardo Barreto, conhecido como Leozinho Tips. Ele tem um perfil nas redes sociais onde compartilha suas experiências e dicas com apostas. Com certeza, as apostas são minha principal fonte de renda, os grupos também têm outras fontes de renda, eu sempre estou buscando diversificar, até porque as apostas no geral, elas não é garantia de nada, né? Eu tenho meses negativos, tenho meses positivos, o importante que eu sempre falo é o longo prazo aí, num período de 12 meses, existem riscos, porém você consegue calcular, você consegue diminuir esses riscos. Todos os métodos que eu desenvolvi, tem cálculo de p-value, tem cálculo de maximum drawdown, tem cálculo de 1x, que são cálculos que mostram ali o quão confiável é aquele método, quão confiável é os dados que a gente tem, né? A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo aponta que metade dos apostadores aumentaram a frequência das apostas em 2024. Para julho, o ideal é não começar a apostar. Eu creio particularmente que não vale a pena entrar no mundo das apostas. Todo mundo que eu converso sobre, alguns amigos que me perguntam como é que faz, algumas dicas para tentar começar nisso, eu falo que a primeira dica é não entrar. É melhor não entrar é melhor não conhecer esse mundo do que conhecer depois e se prejudicar. Pode ser encarado como diversão sim, mas eu acho que não vale a pena pelo risco que oferece, tanto o risco mental quanto o risco financeiro. Se for apostar, aposte com responsabilidade. Eu sou Maria Trombini, para a Rádio USP. De acordo com a reportagem, o efeito da adrenalina sobre o cérebro tem um papel importante na construção do vício em jogos, a ludopatia. Além da questão fisiológica, quais aspectos do jogo podem levar ao vício? Pode começar a Bruna, e depois a gente gostaria de ouvir as contribuições do Ivan e do Leonardo. O jogo, desde o início, ele tem muitos estímulos que levam a pessoa a querer jogar. Então, bônus, algumas coisas que fazem a pessoa entender que, olha, faz sentido, é interessante começar a jogar. Bom, ela começa a jogar, só que os ganhos nunca são contínuos, né? Eles são intermitentes. Então, o fato de a pessoa ter recompensa intermitente, isso aumenta a expectativa dela de querer jogar. Então, ela fica aguardando ter bons resultados e vai jogando nesse esquema intermitente. Só que, quando ela perde, né, e aí separa talvez um jogador social de um jogador compulsivo, ela não olha para essa perda como tá, é hora de parar. Ela entende, bom, eu preciso continuar jogando para ficar quite por conta das perdas que eu tive antes. Então, esse mecanismo faz com que a pessoa entenda que deva continuar jogando. Eu acredito também, além dessas questões que você colocou, eu acho que a gente tem uma certa ilusão até, e aí as redes sociais, acho que no mundo atual, potencializam isso com muitos influenciadores ali que acabam iludindo as pessoas, né? Então, eu acho que tem uma certa ganância, eu diria uma ganância no sentido da pessoa achar que ela vai conseguir ganhar milhões, e aí quando a gente fala de esporte, eu diria até futebol no Brasil, todo mundo acha que entende um pouco, que tem um pouco de conhecimento, então acho que você junta dois elementos, assim, a questão do vício, do prazer que gera, essa sensação de continuidade, em algum momento eu vou ganhar, somado a essa questão do futebol que as pessoas acham que tem um conhecimento. Eu acho que se a gente tivesse só aposta esportiva em cavalos, que a gente sempre, historicamente a gente tem aposta esportiva, só que quantas pessoas realmente conhecem aquilo e se arriscam a apostar, por exemplo, naquilo? Eu acho que a hora que você inclui esportes populares, no caso, principalmente o Brasil no futebol, eu acho que isso gera um atrativo maior que faz a pessoa buscar ali e ter o interesse e
começar a se envolver. E aí eu acho que entra nessas questões que a Bruna trouxe, psicológicas, a pessoa buscar buscar recompensa, se ela perde, ela continua, se ela tem algum traço ali já, né? Me parece que isso potencializa essa vontade de jogar, né? Então acho que vai juntando vários fatores ali, acho que é um fenômeno complexo ali e bem amplo pra gente analisar. Não, concordo praticamente 100%. Eu sou, entre aspas, um influencer. Eu nunca quis ser, na verdade. Eu comecei assim... Eu criei um Twitter, na verdade. E aí comecei a acompanhar as pessoas. Aí nisso que eu acompanhei as pessoas, eu comecei a publicar de vez em quando, assim, alguma coisa. E o pessoal falou, não, abre um grupo. Acabei abrindo um grupo e meu Twitter foi crescendo assim. Tipo, em outubro de 2022 eu tinha 5 mil seguidores. E em março eu tinha 100 mil. Então, tipo, foi algo que cresceu muito grande. E nunca foi meu desejo ser influencer. Até porque... Eu acho que é muito mal visto os influencers de aposta, porque é literalmente muito bizarro isso que eles fazem mesmo. De, assim, publicar ganhos absurdos. Eu, quando compartilho alguma aposta, eu não coloco nem o valor que eu aposto, tipo, pra não influenciar ninguém. Eu sempre indico ali a gestão, a gente trabalha com gestão de 100 unidades, por exemplo. Então, sei lá, eu tenho uma banca de R$1.000, minha unidade é R$10. Então, você coloca ali uma unidade por aposta, porque você gerencia seu risco e tudo mais. E isso de você falou também da pessoa entender do esporte, isso aí é o que mais acontece. Então, tipo, ela pensa assim, na Mega Sena eu preciso ter sorte. Mas no futebol ali, pegar 10 jogos do final de semana, eu conheço o Santos, eu conheço São Paulo, então, tipo, sei se vai ganhar ou não. Aí ela junta ali vários jogos e tenta ganhar um valor muito alto, tenta postar um valor baixo para ganhar um valor muito alto, né? E aí acontece muito isso mesmo e é bem, bem normal, assim, porque a gente tem que entender também que a maioria dos apostadores, assim, eu acho que 97, 98% é amador, é pessoa ali que aposta 5, 10, 15, 20 reais por aposta e acha que realmente vai ficar rico da noite por dia. Obviamente não é assim, nem tá longe de ser isso. Obrigada, pessoal. Além de movimentar 1% do PIB do país, segundo o relatório da XP Investimentos, o mercado de bets está abrindo novos nichos de influência na internet. Entre esses nichos estão a de curadoria e recomendação de apostas. Na mesma medida em que trabalham com as emoções do jogador, as bets baseiam-se em números, algoritmos e previsões. Como é possível jogar com mais responsabilidade? Pode começar, por favor, Ivan, depois Bruna e Leonardo. Eu acho que, na verdade, eu parto de uma visão que eu acho que, por exemplo, a gente tem o Léo, que como ele falou, acho que ele pontuou exatamente perfeitamente. Ele é 2% de quem aposta que tem suas ferramentas, suas lógicas. O resto, eu acho que a gente tem que partir da premissa que é uma diversão, que eu estou perdendo dinheiro. Se eu coloquei 50 reais na minha conta lá, então eu vou partir do princípio que eu vou perder 50 reais como se eu fosse comprar o ingresso do show, que esse dinheiro não vai retornar. Então eu acho que a responsabilidade, ela surge desse entendimento de que aquilo ali não é pra mim, não é um investimento, não é um retorno, que eu vou por 50 eu vou ganhar 100, 200, ou que eu vou ganhar os próprios 50. Eu acho que esse é um ponto que eu partiria ali dessa consciência e desse entendimento. E obviamente, a gente está falando do esporte, então se a gente partir das premissas, das definições de esporte, do conceito, o esporte é uma coisa incerta, e ele é interessante, é legal pela incerteza dele. Então, se eu ignorar a incerteza, e ainda mais o futebol, que é mais incerto ainda, a gente tem várias variáveis ali que afetam. Então, se eu tiver isso em mente, eu já começo a ter o pé atrás, que eu vou, em vez de apostar 50 reais num jogo, eu vou apostar 5, por exemplo. Eu já começo a ter uma responsabilidade maior de entendimento que há outros fatores, quando a gente não está falando de fatores externos, como manipulação e coisas do tipo ali, que a gente não tem nem ciência do que está acontecendo, e obviamente aí afeta o amador, afeta a casa de aposta, afeta o profissional, que aí são as pessoas que estão tentando manipular, que é outra questão. Mas eu acho que a responsabilidade parte do entendimento do que a gente está, da prática que a gente está fazendo. Eu acho que, por exemplo, o Léo trouxe um ponto que é interessante. A Mega Sena, as pessoas não apostam 200 mil reais no Mega Sena, 50 mil reais, porque você sabe que é quase impossível de ganhar. A gente entende a lógica da Mega Sena já, e sabe que é muito difícil ter um retorno ali. E eu acho que falta esse entendimento desse fenômeno das bets e das bets esportivas para a gente tentar entender. Eu penso que antes mesmo da gente refletir sobre qual seria a maneira responsável de jogar, há algo que a gente tem que pensar antes disso, que é em relação a como tem sido divulgado as bets nas propagandas, porque o que eles costumam divulgar são só 3 coisas. Então, para jogar com responsabilidade, de uma maneira muito ampla e não muito clara, que só pessoas maiores de 18 devem jogar, e também que não se trata de um investimento, né? A questão é que tem outro ponto que seria importante ser colocado e que não é dito, que
o jogo pode levar à dependência. Inclusive, os jogos de azar, dependência e jogos de azar é considerada a terceira maior dependência no Brasil e no mundo. Só perde para álcool e tabaco. E poucas pessoas sabem disso. Eu mesmo só fui entender sobre o transtorno do jogo e que era uma dependência quando entrei na faculdade de psicologia. Não é todo mundo que vai ter esse tipo de informação. Então, eu acredito que seria importante que seja também divulgado esse tipo de coisa, que se trata de uma dependência. Por exemplo, a gente vê propagandas a gente vê em cigarros. Atrás do cigarro, a gente vê a advertência de que pode levar a inúmeras doenças. Em relação, agora a gente vê produtos no mercado, lá está marcando alto teor de gordura, esse tipo de coisa. Só falar, não é investimento, talvez não seja o suficiente para a pessoa entender o tamanho do risco, principalmente porque essa informação aparece lá embaixo, em letras minúsculas, né? Não é muito bem informado esse tipo de coisa. Além disso, concorre com vários outros estímulos super interessantes, que são um ídolo falando sobre o jogo, falando sobre tudo que ele pode conquistar, aquela coisa muito bonita, né, em relação ao jogo, e fica de lado algo que é muito importante, que é a dependência de jogos de azar. A gente está vivendo agora uma epidemia do transtorno do jogo. No laboratório que eu trabalho, por exemplo, a gente está sobrecarregado com tantas pessoas dependentes de jogos, e 2/3 dessas pessoas são dependentes de jogos de apostas esportivas. Então, é um número significativo que precisa dar essa atenção. E a propaganda é realmente algo que pode influenciar muito, e por isso que seria importante levar em conta, colocar isso em alguma divulgação de que leva à dependência em jogos de azar. Você falou uma coisa muito importante, né, de colocar aquele dinheiro no site e falar assim, já perdi. Eu sempre que eu falo assim, não sempre, né, porque às vezes eu acabo esquecendo e tal, mas eu sempre tô tentando falar, sempre tô tentando pontuar de a pessoa apostar apenas o que ela pode perder. Eu sempre falo isso. Você aposta o que você pode perder. Então, não é porque eu coloquei, sei lá, R$500 numa aposta que eu também posso perder aquele dinheiro. R$500 obviamente é dinheiro. Mas, tipo assim, pelos meus ganhos, pelo que eu aposto diariamente, é um valor irrisório. Então, R$500 às vezes pode ser a banca inteira de uma pessoa, mas às vezes pode ser um valor pequeno da minha banca. Eu sempre falo isso. E aí a gente falou também aqui da pessoa achar que entende de futebol, e a gente falou sobre a Mega Sena. Eu separei alguns números, já tinha até separado. E eu acho que esse vício, esse estímulo vem muito dela pensar assim, eu entendo, né? Tipo assim, eu entendo, e aí você fica parando pra pensar e, tipo assim, uma Mega Sena que é R$5 o mínimo pra você colocar lá os 6 números, você tem uma probabilidade de 1 em 5 milhões de ganhar o prêmio máximo. Então, tipo, a pessoa, ela meio que acaba desacreditando e fala assim, não, tipo, eu entendo de futebol, vou juntar 10 joguinhos ali, vou colocar R$5 e vou ganhar. E, obviamente, não é assim. E eu vejo que a maioria dos apostadores, assim, digo 90%, é esse tipo de apostador que chega ali no final de semana que a gente tem 400 jogos mundo afora e coloca um dinheiro ali, aí perde, aí vai tentar recuperar e fala, não, na próxima... Porque às vezes ele acaba ganhando, às vezes ele acerta o mod, ele coloca R$5 ali, acerta o mod de 10, volta R$50, ele fala, não, com esses R$50 agora eu vou colocar mais um pouco e vou tentar ganhar e tal. E ele fica nessa ilusão de tipo assim, ganhei uma vez, então eu vou conseguir. Às vezes ele acaba adquirindo um bem, às vezes ele, sei lá, compra uma moto, uma bicicleta, alguma coisa, numa aposta que ele deu sorte, ele fala assim, não, vou continuar, que aí eu vou ganhar mais coisa, vou comprar um carro e depois vai ser uma casa. E obviamente não é assim, não chega nem perto de ser assim. Exato. O que a gente vê, na verdade, é o contrário. As pessoas usando do dinheiro que seria, por exemplo, para fazer mercado, para apostar. Inclusive, saiu uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Varejo de Consumo, que 19% dos apostadores deixavam de fazer o supermercado justamente para jogar. Por conta disso que você está falando, né? Dessa ideia da supervalorização das habilidades, né? Que a gente chama de distorção cognitiva do jogo. Os jogadores compulsivos, o que difere dos jogadores sociais, além dessa tentativa sempre de recuperar os ganhos, é essa distorção cognitiva, dele achar que as suas habilidades estão acima de qualquer resultado que é parcialmente aleatório. Sim, né? A gente não tem controle sobre tudo que tá ali no jogo, né? Às vezes eles têm que pensar que, tipo assim, a casa, ela é ganhadora, né? Ela tanto que quando você ganha, eu, como uma pessoa que, tipo assim, ganho em cima dela, eu sofro esse problema, e quem ganha realmente com a aposta sofre esse problema de você ser limitado.
Então chega uma hora que você tá ganhando dela, ela chega, não quero mais você aqui. Então você não consegue mais apostar. Ela deixa lá você sacar o dinheiro e tudo mais. Aí o que você tem que recorrer? Tem que recorrer a outra pessoa para criar conta nessa casa para você. Aí ela te dá o aval, tudo mais, autorização, e você consegue fazer a operação aí na conta dela, né? E aí, tipo, isso é um ciclo infinito de quem ganha e tudo mais. E, inclusive, teve muita briga agora na regulamentação de não colocarem o cassino. Os apostadores, no geral e tal, não queriam colocar o cassino e tudo mais. Só que eu acho que é inviável, porque eu acho que é onde a casa mais ganha é justamente no cassino, né? Da pessoa tá ali no tigrinho, nessas coisas aí, ali, e achando que vai ganhar. O tigrinho, o foguetinho, qualquer que tem aí, eu acho que ali... Porque o esporte ainda você consegue fazer tem um mínimo de... Talvez alguma lógica, um padrão que você tenta identificar em algum momento ali, que você pode tentar achar algum padrão, mas eu acho que esses tipos de jogos aí a gente saindo da aposta esportiva para esse jogo de cassino, aí a gente tá falando do mundo, aí é rasgar dinheiro mesmo, aí é loucura total. É o que eu sempre falo. Então, nas apostas, às vezes você consegue a pessoa... quando a gente fala assim, um apostador lucrativo, é um apostador que ele gera EV+, que a gente chama de Expected Value positivo. Então, ele tem um valor esperado positivo naquela aposta. Eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu esse final de semana. Na sexta-feira, o Flamengo publicou que não ia com os jogadores titulares para o jogo. Eles foram só com jogadores reservas jogar contra o Grêmio no Sul. E eles levaram só também pessoal do Sub-20. Então, a gente sabe que o pessoal do Sub-20, jogadores reservas, são jogadores menos qualificados e tudo mais. A odd do Grêmio ganhar essa partida, inicialmente, antes dessa notícia, era 2,50. Ou seja, dá aí... Eu não vou conseguir calcular agora, mas uns 40% por aí, a chance do Grêmio ganhar essa partida. Então, quando saiu essa notícia, essa odd ela pega e dropa. Ela começa a cair, porque a probabilidade do Grêmio subir, então, aumenta. Então, se você fez a aposta nesse 2,50, ela fechou ali, ou fechou, a gente fala quando é a última vez que a casa oferece essa aposta pré-jogo, antes do jogo começar. Ela fechou ali em 1,80. Então, assim, 60%, quase 60% mais ou menos de chance do Grêmio ganhar essa partida. Então, você saiu de uma probabilidade de 40% para 60%. Você gerou um valor esperado. É isso que diferencia um apostador amador, perdedor, de um apostador ganhador. Então, todos os dias eu tento fazer apostas com valor esperado positivo. Então, no longo prazo, se eu faço, sei lá, 2.000 apostas com valor esperado positivo, é esperado que eu saia positivo, tipo, que eu tenho um lucro nesse período. É assim que eu trabalho e é assim que a gente faz. Então, às vezes, o cara ganhou ali uma aposta, ele acabou fazendo uma aposta de valor esperado positivo, mas ele fez na sorte. Tipo assim, ele fez sem saber que ele fez. E aí ele acaba ganhando e tudo mais. Então, tipo assim, eu usei um exemplo aqui básico e tudo mais, só para explicar mais ou menos como que funciona quando a gente espera que o apostador seja positivo. Agora, quando o cara chega ali, tipo, sei lá, faltando 10 minutos pro jogo, e ele faz uma aposta no Real Madrid vencer, por exemplo, o valor esperado positivo ele nunca vai ter, porque pré-jogo ali, faltando 10 minutos pro jogo, é muito difícil você ter essa mudança drástica, assim, na odd. Você acaba ganhando, eu acho que essa é a diferença, o profissional. A explicação, acho que do Léo deixa isso claro. Às vezes você ganha nessa variação da própria probabilidade, não é no próprio resultado, são outros elementos. Que aí um amador, que eu acho um amador no sentido assim, uma pessoa leiga, né? Ela vai apostar na paixão. Eu torço pro Corinthians, o Corinthians ganhou os últimos 3 jogos, vai ganhar o próximo. E são muitas variáveis ali, e aí acho que é essa hora que a pessoa perde, ou a pessoa se embanana, vamos pôr dessa forma, né? Então, acho que é isso, falta o que eu digo no começo, falta o conhecimento de entender a dinâmica um pouco ali, pra pessoa saber que tem muitas variáveis, não é tão simples quanto parece, e não confiar muito, porque, assim, tem muitos influenciadores aí que colocam lá, tipo, eu ganhei milhões, eu postei 100 mil, ganhei 250 mil. Tudo bem, colocou 100 mil, veja. Não é eu que coloquei 10 reais e vou ganhar 2,25, né? E esse volume conta, e eu acho que conta também. Aí vem toda a ostentação, toda a vida de luxo ali, que vai saber quem tá bancando aquilo também, né? Então, acho que isso tudo vai gerando essa sensação e essa percepção que acaba iludindo a pessoa, né? E como a Bruna falou, toda a publicidade que acaba tendo ali com rede social, tudo. É um caminho complicado para quem não tem o conhecimento, a informação para se iludir. E, assim, eu acompanho, né? Tipo, vivo diariamente. Isso é o que tem muito, assim, eu digo muito mesmo. E se chegarem em cima, assim, com polícia e tudo mais, tem muita gente que edita print. Então, tipo assim, o cara posta R$1 e muda lá pra 100 mil. Isso aí é muito fácil de fazer, qualquer um faz. Você coloca lá R$1, você muda pra 100 mil, você muda os ganhos ali também. Uhum. E a pessoa posta. Tem, tipo, muito print, assim, que o cara esquece de editar alguma coisa, coloca um 0 a mais, uma vírgula a menos ali.
E aí, tipo, ele posta e vai perceber depois. Aí ele, obviamente, ele apaga e posta o print editado certinho. Tem mas muita gente faz. Mas muita gente mesmo faz isso. Muita gente. Bom, então, com a contribuição dos nossos convidados, está chegando ao fim o primeiro episódio do nosso programa. Agradecemos muito pela presença da psicóloga Bruna Lopes, do professor Ivan Furegato e do influencer Leonardo Gaudeoso. Vocês gostariam de fazer suas considerações finais, pessoal? Primeiro, obrigado. Foi uma satisfação estar aqui discutindo sobre esse tema. Para mim é muito importante poder falar sobre isso, até como uma forma de conscientização. Eu acredito que seja meu papel não só estar ali atendendo as pessoas que são dependentes, mas também informar para aquelas pessoas que estão iniciando a vida em apostas e talvez não tenham esse conhecimento. Então, foi uma satisfação estar aqui com vocês, discutir sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Eu também agradeço, acho que é um tema que precisa ser discutido, a gente tem que discutir, é importante a gente trazer essas perspectivas diferentes, né? Então, dessas visões diferentes, para as pessoas poderem ter esse conhecimento. Então, acho que é uma informação muito importante a ser difundida. Então, agradeço a oportunidade aí, obrigado. E é isso, joguem, mas joguem com muita responsabilidade, né? Acho que esse é, pelo menos, o recado que eu deixo, assim. Tenham muito cuidado ali. Agradecer pelo convite. A segunda vez que eu vim na USP falar de apostas, eu nunca imaginei que depois de sair da USP para realmente dedicar minha vida nisso, eu ia voltar aqui, mas é a segunda vez que eu venho, a primeira vez foi na FEA. E fico feliz de o mercado estar crescendo e espero que tome bons rumos. Aposte sempre com responsabilidade, sempre faço isso, aposte apenas o que você pode perder. E se você vê ali que você está perdendo, procura uma ajuda, procura alguém. Eu também sempre estou falando ali com o pessoal na DM, sempre que eu posso responder, né? Porque é bastante gente até. Então, sempre estou tentando dar algumas orientações, sempre estou falando, até nas minhas redes sociais e tudo mais. E é isso, aposte com responsabilidade e muito obrigado pelo convite. Eu só queria acrescentar, se você, jogador, percebe que o jogo tem tomado muito a sua vida, tem prejudicado áreas importantes da sua vida, procure jogadores anônimos, é só jogar na internet, no Google, você encontra, tem em vários lugares do país, ou então centro de atenção psicossocial que seja próximo a onde você reside. O programa de hoje teve a coordenação de Camila Almeida e produção de Júlia Magalhães. As reportagens foram feitas por Elaine Borges, Júlia Magalhães e Maria Trombini. Edição de Mariana Zancanelli. Locução e roteiro de Ana Messi Brandão e Thaís Helena Moraes. Você acompanhou a primeira parte deste debate sobre as apostas esportivas. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão as técnicas usadas nas campanhas publicitárias das bets e as novas regras para torná-las mais responsáveis. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e bom domingo. Até mais! Vem a bola na área brasileira, na trave! Apostas esportivas. Será que esse game é over? A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.